Shalom, Igreja do Avivamento. Vamos com alegria para a nossa segunda lição. Agora com o pastor Cipriano, hein? Introdução. A Bíblia é a voz de Deus para nós hoje. Devidamente compilada, ordenada, ela deve ser estudada e interpretada, privilégio que não tiveram gerações anteriores. Não podemos ignorar todo o caminho percorrido pelos apóstolos e depois por outros santos de Deus, para que hoje pudéssemos praticar livremente a fé em Cristo nosso Salvador. Este caminho tem o sangue dos justos, o sacrifício dos inocentes, a renúncia de muitas vidas. Todavia, nenhum desses atos foram em vão, porque cada semente brotou e a seu devido tempo continuará brotando e operando segundo a dinâmica da palavra de Deus, a qual prosperará naquilo para o que foi enviada. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. A base se encontra no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Coisa linda. Sabemos que cada palavra lançada é como uma semente que brotará no seu devido tempo. Isso fala do princípio de semear e colher. Para semear uma boa semente, ou seja, as promessas de Deus para as nossas vidas, precisamos conhecer a sua palavra. É fundamental conhecermos e retermos a confissão das promessas de Deus para nossas vidas. Não foi de homens a ideia de ordenar todos os fatos bíblicos num livro. Em Isaías 30, versículo 8, vemos Deus ordenando ao profeta: vai, pois, escreve isso numa tábua perante eles e aponta-o num livro para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre e perpetuamente. Ao profeta Daniel disse: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Esta base se encontra no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Vemos o princípio de sabedoria de Deus sendo estabelecido na vida do homem. Também precisamos observar as ordenanças de Deus para as nossas vidas, para que sejamos bons mordomos da sua obra. Que grande mistério há nesse livro que fez Davi afirmar no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o escritor de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o fundo, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apto para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Só a palavra de Deus, amados, só a palavra de Deus, ela tem este poder de vislumbrar, de penetrar na alma do homem, porque ela é viva, ela é o próprio Espírito Santo ali contido naquelas palavras para fazer transformar vidas a qual tem tantos testemunhos até o Senhor voltar. Que grande mistério há nesse livro? Eu já li isso aqui. Vamos para este capítulo. Eis um livro que norteia, instrui, conforta, anima e ademoestra.
Não há outro mistério senão o próprio Espírito Santo, fazendo parte de Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É o Espírito que dá vida à letra, dando à Bíblia essa maravilhosa característica de transformar vida. Que coisa linda! O autor aqui está explicando que é o próprio Espírito de Deus que dá vida nas palavras escritas na Bíblia Sagrada, para que haja verdadeiramente a transformação e a transformação da alma dos homens. A Bíblia não tem por finalidade provar a existência de Deus, pois Deus não se prova, Deus é. Entretanto, a história tem sustentado algumas argumentações que comprovam a veracidade da Bíblia como a palavra de Deus. Dentre as mais discutidas, citamos a inspiração divina da Bíblia. A Bíblia é devidamente inspirada e tal inspiração que é a diferença de todos os demais livros do mundo, pois é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem mistura ou erros. A própria Bíblia reivindica a si a inspiração de Deus, pois a expressão "assim diz o Senhor", como carimbo de autenticidade divina, ocorre mais de 2.600 vezes em seus 66 livros. Glória a Deus. A teoria correta da inspiração da Bíblia é a chamada teoria da inspiração planetária ou verbal, a qual ensina que todas as partes da Bíblia são igualmente inspiradas. O fato de os escritores não agirem como se fossem robôs, mas usando de seu próprio vocabulário, comprova que escreveram a palavra de Deus sob uma influência poderosa do Espírito Santo. Segundo item, a perfeita harmonia e unidade da Bíblia. A chegada da Bíblia até os nossos dias só pode ser explicada como um milagre, considerando-se que nela há 66 livros escritos por cerca de 40 escritores num período de aproximadamente 16 séculos, principalmente quando levamos em conta que estes homens tinham as mais variadas ocupações. Viveram em diferentes épocas e lugares, e muitos deles nem mesmo se conheceram. Mas, apesar de toda esta diversidade e de tantos estilos, verificamos que os escritores geraram um produto poderoso e coerente. A Bíblia, como um todo, não apresenta nenhuma contradição doutrinária, histórica ou científica. A perfeita harmonia desses livros é para a mente humilde e sincera uma prova incontestável de sua origem divina e de que uma única mente via tudo e guiava os escritores, a mente de Deus. Terceiro item. O testemunho do Espírito Santo dentro do crente. Quem de fato aceita Jesus, aceita também a Bíblia como a palavra de Deus, pois o Espírito Santo põe na alma do crente a certeza quanto à autoridade desses livros. Esse testemunho do Espírito Santo no interior do crente, no tocante às Escrituras, é superior a qualquer argumentação humana. João capítulo 7, versículo 17.
Quarto item, a Bíblia, influência benéfica, universal e atemporal. A Bíblia é o livro mais lido do mundo e não se pode negar a influência benéfica e transformadora que ela exerce sobre os indivíduos e as nações. Mesmo aqueles que não a aceitam reconhecem o seu efeito sadio na civilização. É notável o seu caráter universal. Qualquer crente, ao ler a Bíblia, recebe sua mensagem como se houvera sido escrita diretamente para ele. Isso é uma grande verdade. Todas as raças consideram a Bíblia como sua possessão. Ninguém a considera como um livro alheio ou estrangeiro, né? Isso é pura realidade. É uma coisa linda, maravilhosa. Só Deus para escrever um livro tão maravilhoso e tão único e tão verdadeiro. A temporalidade da Bíblia é outro fato marcante que a distingue de qualquer outro livro. Ela sempre nova e inesgotável. É o livro mais antigo do mundo e, ao mesmo tempo, o mais moderno. Em mais de 20 séculos, o homem não pôde melhorá-lo. É o único livro que é lido seguidas vezes sem que se perca por ele o interesse, independentemente da idade do leitor. Maravilhosamente isto. Portanto, a leitura da Bíblia deve se tornar um estilo de vida para todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. Devemos entender que, quando lemos a Bíblia, estamos abrindo o nosso coração para receber de Deus alimento seguro e saudável, uma fonte inesgotável de sabedoria e conhecimento de Deus. Quinto item: estrutura da Bíblia. A Bíblia é composta de 66 livros, sendo divididos em 39 no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento se classificam em 4 grupos. Os 5 livros da lei, são os livros escritos pelo profeta Moisés, que são eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Também chamado de Pentateuco. Esses livros tratam da origem de todas as coisas da lei e do estabelecimento da nação israelita. 12 livros históricos. Quais são os livros históricos? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Ocupam-se da história de Israel nos seus vários períodos. A teocracia sobre os juízes, a monarquia sobre Saul, Davi, Salomão, a divisão do reino e o cativeiro, contendo o relato dos reinos de Judá e Israel. Este sendo levado para a Síria e aquele para a Babilônia. O pós-cativeiro sob Zorobabel, Esdras e Neemias, em conjunto com os profetas contemporâneos. 5 livros poéticos. São eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São assim chamados pelo gênero do seu conteúdo, mas também são chamados de devocionais. 17 livros proféticos. Profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias,
Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Safonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. As expressões maiores e menores não se referem à notariedade ou ao mérito do profeta, mas sim ao tamanho dos livros e à extensão do respectivo ministério profético. Poderíamos enumerar várias outras composições que diferem das duas anteriormente apresentadas, como a das Bíblias de edição da Igreja Romana, onde o total de livros não é 66, mas 73, com inserção de 7 livros apócrifos e 4 acréscimos. A da Igreja Ortodoxa Grega, que mantém 10 livros apócrifos e 4 acréscimos. A edição católica de Matos Soares Figueiredo, que apresenta diferentes divisões nos Salmos, e assim por diante. No sentido religioso, apócrifo significa não genuíno, espúrio, ou seja, não inspirado. Os 27 livros do Novo Testamento estão classificados em 4 grupos, conforme o assunto que abordam: biografia, história, epístola e profecia. Os 27 livros do Novo Testamento se classificam em 4 grupos. 4 livros biográficos. Biografia são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são chamados evangelhos sinópticos, devido a certo paralelismo que tem entre si. O 4º é chamado o evangelho da revelação. Os evangelhos são os livros mais importantes da Bíblia. Descrevem a vida terrena de Jesus e o seu glorioso ministério. Todos os livros que precedem tratam da preparação para a manifestação de Jesus Cristo. E os que se lhe seguem são explicações da doutrina de Cristo. Mateus é considerado por excelência o evangelho da igreja, escrito para instruir o novo povo de Deus acerca de Jesus Cristo. Judeus de língua grega. Apresenta uma estrutura basicamente didática. Este livro é admiravelmente adaptado a uma igreja intimamente ligada ao judaísmo. Respira a atmosfera do messianismo, apesar de ter uma mensagem para todo o mundo. Aceita-se que tenha sido escrito por volta do ano 70 d.C., pelo próprio apóstolo Mateus, em terras da Síria, provavelmente na Antioquia. Enfatiza o reino de Deus, o reino dos céus e a biografia de Jesus. Marcos é o documento mais antigo sobre a vida e obra de Jesus, por possuir apenas 5 passagens que não se encontram nos outros 2 evangelhos sinóticos. Marcos foi relegado a um segundo plano durante longo tempo. Hoje sabemos da sua importância na preparação de Mateus e Lucas. É conciso, claro e direto, estilo este que agradaria a mentalidade romana, avessa a abstrações e a fantasias literárias. Escrito por João Marcos, colaborador de Paulo e provável discípulo de Pedro, é o evangelho da ação e da vivacidade. Para a origem do documento, aceita-se a data de 50 a 65 anos depois de Cristo, tendo como lugar Roma. Enfatiza Jesus, o Filho de Deus e a sua obra. Lucas é predominantemente histórico. Normalmente, os trechos comuns aos outros 2 evangelhos estão melhor colocados em Lucas, que demonstram uma grande aptidão literária.
riqueza de vocabulário e excelente domínio da língua grega. O seu autor, que não dá o seu nome, fornece uma introdução literária que declara aos seus objetivos ao escrevê-lo, os métodos que empregou e as afinidades com os seus contemporâneos que tinham empreendido a mesma tarefa. O conhecimento de Lucas abrangia todos os fatos de maior relevo e contém particularidade que não aparece nos outros evangelhos. É dentre os evangelistas o que mais se aproxima do nosso conceito atual de historiador. Sua obra foi escrita por cristãos de procedência gentílica, não judeus, com data e local impreciso, aceitando-se o grande intervalo de 60 a 95 anos depois de Cristo. E locais como Corinto, Éfeso ou Roma enfatiza a doutrina de Jesus, o Messias que veio dar cumprimento perfeito ao plano salvador de Deus. João é o evangelho fortemente teológico, que discute particularmente as pessoas de Jesus e a fé nele. É o mais invulgar e talvez o mais valioso do quarteto dos evangelhos, também chamado Evangelho da Revelação. Escrito após os evangelhos sinóticos, não contém parábolas e apresenta apenas 7 milagres, 5 dos quais só aparecem nesse livro. João o escreveu na sua velhice, em Éfeso, provavelmente no final do primeiro século, apresentando-se como testemunha viva da revelação de Deus. No evangelho que leva o seu nome, denominando-se o discípulo amado, João nos mostra a cada passo um Jesus como não encontramos nos demais evangelhos. É como se ele nos mostrasse a alma do Mestre. Enfatiza a pessoa de Jesus e a sua figura como Salvador. Um livro histórico, Atos dos Apóstolos. Esse livro registra a história da igreja primitiva, seu modo de viver e a propagação do Evangelho. É apontado como uma continuação do Evangelho de Lucas. Apresenta acontecimentos muito significativos, como, por exemplo, a descida do Espírito Santo, Pentecostes, o discurso de Pedro, a morte de Estevão, a conversão de Saulo, a unidade e a perseguição da igreja, dentre outros. De todos os livros da Bíblia, diz-se que Atos dos Apóstolos é o único livro que continua sendo escrito até hoje pelos santos de Deus, que somos nós. Foi escrito por volta dos anos 80 depois de Cristo. 21 epístolas. São 21 as cartas ou epístolas que vão de Romanos a Judas. Estas cartas contêm a doutrina da igreja, classificação mais aceita. São dirigidas às igrejas Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. São dirigidas às pessoas, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Uma é dirigida aos hebreus. Engraçado. Ficou lindo isso aqui. 7 são dirigidas a todos os cristãos. Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Essas epístolas são também chamadas universais, católicas ou gerais, apesar de 2 delas serem dirigidas a pessoas. 1 João, 3 João. O apóstolo Paulo se destaca como o mais famoso escritor do Novo Testamento, com 13 epístolas autênticas de sua autoria, restando apenas 8 para os demais escritores.
Esse fato é digno de maior relevância, principalmente quando consideramos que Paulo não fazia parte daqueles que o acompanharam pessoalmente o ministério de Jesus. Como ele próprio afirma, o seu ministério foi dado diretamente pelo Espírito Santo, que está lá em Gálatas, capítulo 1, do versículo 11 ao 12. Um livro profético é o livro de Apocalipse, também chamado livro da Revelação. O tema central da Bíblia. Jesus é o tema central da Bíblia. No Antigo Testamento, tudo apontava para a sua manifestação. E no Novo Testamento, tudo conta sobre a sua maravilhosa obra, doutrina e volta gloriosa. Aprofundar mais as manifestações ou os sinais do Messias de Gênesis a Apocalipse. Passando livro a livro, sempre o encontramos em Gênesis. Ele é o mesmo descendente da mulher. Em Apocalipse, é o Alfa e o Ômega. Tomando o Senhor Jesus como centro da Bíblia, poderemos resumir o Antigo e o Novo Testamento em 66 livros, em 5 palavras que definem a sua história. Primeira, preparação. Todo o Antigo Testamento, 39 livros, prepararam a humanidade para a sua vinda. Manifestação. Os evangelhos tratam da sua manifestação. Propagação. O livro dos Atos do Apóstolo trata da propagação do seu evangelho. Exclamação. As epístolas são a exclamação da sua doutrina. Consumação. Apocalipse trata de todas as coisas preditas através de Cristo. Vamos para a conclusão. A Bíblia é a palavra de Deus digna de toda aceitação. Seus ensinamentos são verdadeiros, regra de doutrina e fé. Até mais. Glória a Deus.